Olhando atentamente para a dançarina vistosa, ainda que um pouco vulgar, Ethan pensou como seria bom convidar essa garota meio nua para fazer uma dança particular em um quarto privado. Suas finanças permitiam que ele fizesse isso, mas sua esposa ciumenta, que lhe dava um inferno em casa por qualquer pequeno atraso inesperado, percebendo a indiferença de Ethan, desencorajava qualquer desejo de fazer isso, mesmo à distância. No entanto, ele ainda aproveitava uma oportunidade ocasional para se envolver com Tina. Ela realmente valia a pena, sendo tão atrevida e animada na cama. O que estava deixando Ethan louco, no entanto, era o fato de que ele começou a suspeitar que sua esposa Elizabeth já havia encontrado um substituto para ele. John, o filho do amigo do seu sogro e parceiro de negócios, começou a fazer visitas suspeitamente frequentes à casa deles. Além disso, esse tal amigo da família ficava olhando para Elizabeth com um desejo mal disfarçado. Ethan se pegava pensando que ele realmente não se importava, mas se Elizabeth pedisse o divórcio, ele estaria ferrado. Anteriormente, todo o negócio era de propriedade de sua esposa e de seu pai, uma cadeia de lojas de venda e manutenção de equipamentos de escritório. Recentemente, o negócio, que já gerava uma alta renda, foi expandido graças às conexões do pai de Elizabeth, e agora estavam colaborando com grandes shoppings. Embora tolerassem Ethan até agora, sua sogra e seu sogro já o olhavam com um desprezo mal disfarçado. No entanto, o respeito deles pela escolha da filha persistia, e ela, uma mulher apaixonada, mimada e exigente, exigia tanto amor que ele simplesmente não tinha. Ethan se casou com Elizabeth de olho na sua fortuna, filha de um empresário tranquilo, 7 anos mais velho que Ethan e, para ser franco, não uma beleza. Uma loira pálida e presumivelmente tingida, com traços faciais finos, nada excepcional. Recentemente, Elizabeth completou 39 anos. Nos últimos 2 anos, ela engordou, mas agora seu rosto arredondado parecia um pouco mais fresco e o brilho apareceu em seus olhos azuis, do jeito que estava quando se conheceram. Ele franziu o nariz, lembrando-se da esposa com nojo. Ela tinha um temperamento ruim, era mimada, histérica e ciumenta, e agora esse belo John estava rondando ela, e ele poderia facilmente conquistar uma mulher muito mais exigente. Ethan sentia em seu íntimo que logo seria expulso da família. Quanto às crianças, eles não tinham filhos com Elizabeth. A divisão de bens de acordo com o contrato de casamento não estava a seu favor, já que ele entrou na família sem nada e sairia sem nada. Todos os tipos de pensamentos sombrios giravam na cabeça de Ethan. Ele precisava se ocupar mais do que ganhar dinheiro de verdade. Ele cuidava do sistema de computadores no escritório central e atualizava o Windows. Ele era um bom especialista em TI, mas não estava acostumado a trabalhar muito e estava apenas registrado como um funcionário da empresa, sem desempenhar um papel importante nas operações da empresa. Depois de se casar, ele simplesmente foi com o fluxo. Foi uma lua de mel de 1 ano, viajando de um resort à beira-mar para outro. Todos os seus problemas seriam resolvidos assim que ele recebesse sua herança. Há meio ano, seu sogro ficou doente e decidiu confiar seus negócios e toda a sua propriedade à única filha, Elizabeth, tornando-a CEO da empresa. Elizabeth, uma mulher competente e educada, lidava muito bem com a gestão da empresa. Seu pai deixou a empresa de coração leve, e seu médico sugeriu que fizesse uma viagem à beira-mar nas Ilhas Canárias junto com sua esposa. Consultando um advogado, Ethan descobriu que tinha uma chance de herdar parte da propriedade no caso de um acidente fatal de sua esposa. Eles haviam morado juntos tempo suficiente para ele contestar as condições do contrato de casamento quando a situação em casa se acirrou e ficou claro que o divórcio estava em jogo. Ethan decidiu que era hora de agir. Elizabeth era conduzida em seu SUV por um motorista pessoal, e enquanto Ethan pensava em um plano para causar um acidente de carro, ele não era atormentado pela ideia de que outra pessoa inocente poderia morrer nele. Ethan também tinha que afastar a suspeita de si mesmo. Esse problema seria mais fácil de resolver se ele mesmo estivesse dirigindo no banco da frente. Se o airbag falhasse, ele também ficaria gravemente ferido e quase morreria. Assim, Ethan novamente se tornou carinhoso e atencioso com sua esposa, tentando inspirar confiança nela e enganar sua vigilância. "Minha querida Elizabeth", disse Ethan, trazendo o café na cama para ela. "Como você dormiu, querido? Não parece que está tudo bem. Você tem certeza de que está tudo bem ou só precisa de dinheiro? Se precisar, vá em frente e peça." "Não, querida, que dinheiro você está falando?" "Vamos, talvez devêssemos fazer uma viagem, sei lá."
Eu já comprei uma viagem para um resort à beira-mar na Turquia. Por que você não me consultou antes? Eu simplesmente não posso ir agora, estou até o pescoço de trabalho. Em algumas semanas, o mais rápido. Ethan começou a desempenhar diligentemente o papel de um marido amoroso e atencioso após a viagem que eles fizeram juntos. Ele começou a levar sua esposa para o trabalho. Havia uma coisa que escapou da atenção de Ethan, no entanto. Ele estava sendo observado de perto por John. Elizabeth e John estavam começando um caso, e embora Elizabeth retribuísse os sentimentos de John, ela não conseguia se decidir. Agora, tudo o que John tinha que fazer era convencer Elizabeth de que seu marido estava traindo-a e se envolvendo com mulheres de má reputação. Por muito tempo, John não conseguiu reunir sujeira sobre Ethan, mas seus instintos de ex-investigador não o falharam. Ele está aprontando alguma coisa, dizia John a Elizabeth. Ele não te ama, casou-se com seu dinheiro, acredite em mim. E a sério, tenha cuidado. E você, me ama? Eu amo. Não percebi de imediato que era amor verdadeiro, mas agora não consigo viver sem você. Fico realmente mal quando não posso te ver por vários dias. Você é o ar que eu respiro. Quero tanto te proteger, mesmo que seja à custa da minha própria vida. Você é a mulher que eu procurei a vida toda. Sonho em viver com você, criar filhos juntos e assistir aos pôres do sol à beira-mar. Aliás, comprei uma casa à beira-mar para nós. Você sabe que sou rico. Eu sei que é, e é isso que me preocupa. Você poderia facilmente encontrar uma mulher mais jovem e mais bonita do que eu. Mas, então de novo, eu gosto de você. Gosto mesmo. Você é carinhoso e me faz sentir tão bem. Mas, vamos lá, Elizabeth, vamos fazer isso. Seremos felizes juntos. Não tenho ninguém no mundo mais próximo do que você. Eu viajei pelo mundo e tive várias mulheres, passei por perdas, decepções e traições apenas para entender que elas não eram do meu tipo, não era o que eu precisava. Você é a única pessoa que entendo com meio olhar, e sou tão feliz quando vejo a luz nos seus belos olhos azuis. Sou feliz quando estou ao seu lado. Você é. Não posso simplesmente fazer isso com ele. Certo, vamos dar algum dinheiro a ele. Estou pronto para falar com ele, se você deixar. Eu realmente não sei o que devo fazer agora. Mas John nunca teve tempo para falar com Ethan, pois chegou a hora de Ethan executar seu plano. Ele danificou o freio e desativou o airbag do carro de Elizabeth. Ele dormiu tristemente na noite anterior ao acidente. Ele sabia os melhores lugares para acelerar antes da falha dos freios e como arrumar as coisas para não levantar suspeitas. Alguns dias antes, John havia suspeitado de algo errado. Ethan estava muito feliz. O que será, pessoal, uísque ou champanhe? Ethan estava girando em volta dos convidados, sombrio e deprimido quando John veio visitá-los. Mas agora ele estava irradiando felicidade no dia do acidente. Ethan recuperou a consciência no hospital. Seu plano foi executado tão bem que ele mesmo ficou gravemente ferido. Ele quebrou 2 costelas e teve uma lesão na cabeça. Disseram a ele que sua esposa havia morrido no acidente. Também disseram que o corpo dela estava em tal estado que provavelmente a enterrariam sem sua presença, em um caixão fechado. Quando seus pais foram visitá-lo, ele interpretou o papel de viúvo aflito e pediu para ser levado ao funeral em uma cadeira de rodas. Quando Ethan foi levado à igreja onde seria realizada a cerimônia fúnebre de sua esposa, ele mal escondeu sua alegria com o que estava acontecendo. Mas ainda assim, decidiu fazer um discurso de despedida. Na primeira fileira estavam seu sogro e sua sogra chorando amargamente. O cortejo fúnebre reuniu muitas pessoas, e muitas coroas de luto estavam sobre a tampa do caixão fechado. Te amava tanto, Elizabeth, começou Ethan histrionicamente, afetando e tremendo na voz. Você sempre viverá no meu coração. É tão doloroso para mim te perder, e meu coração se parte ao pensar que seu caminho de vida foi tão curto. Mas então ele ouviu alguém aplaudindo alto da fileira de parentes enlutados. Erguendo o olhar, Ethan ficou paralisado, engolindo a língua. Ele tremeu tão fortemente que até mesmo sua cadeira de rodas balançou um pouco. Era John, aplaudindo, e ao lado dele estava Elizabeth, perfeitamente segura e salva, com exceção de alguns hematomas no rosto. Ela espiou sobre o ombro de um homem alto e piscou maliciosamente para ele.
Ethan esfregou os olhos, como se tentasse acordar desse sonho, e então chorou de verdade, com raiva. Apenas um momento atrás, ele estava secretamente celebrando uma vitória, esperando por um futuro sem nuvens. Foi nesse dia que John sentiu que havia algo de errado e seguiu Elizabeth e seu marido. Ele tentou várias vezes convencer Elizabeth a dirigir ela mesma, mas ela apenas brincou, pois estava acostumada a ser dirigida e cuidada. Embora ela tivesse uma carteira de motorista, dirigir e prestar atenção na estrada simplesmente não eram coisas dela. E então, seu marido se voluntariou para levá-la ao trabalho. Tudo bem, ele é um bom motorista. John o seguiu a certa distância para que Ethan não suspeitasse de nada. Quando a rodovia ficou relativamente vazia, o carro de Ethan começou a ganhar velocidade, e John conseguiu chegar a tempo. Além disso, a sorte estava do lado de Elizabeth. Ela se agarrou à alça acima da porta do passageiro dianteiro como se sua vida dependesse disso, e por um verdadeiro milagre, não foi arremessada pelo para-brisa. Como consequência, ela machucou a mão, bateu a cabeça e também perdeu a consciência. Ela tinha o cinto de segurança apertado, o que também jogou a seu favor. Quanto ao airbag, John o havia verificado secretamente no dia anterior. Ele não conseguia tirar da cabeça o fato de que o marido de Elizabeth estava tão animado naquela noite, então ele verificou o carro depois de ter ido embora, percebendo que Ethan tinha mexido no carro. John decidiu manter um olho atento neles. Eles escaparam com ferimentos leves. John se culpou por não ter ido à polícia imediatamente depois de ver o airbag bloqueado, mas já era noite. John estava determinado a provar a participação de Ethan no acidente que quase matou Elizabeth. Ele contou aos pais de Elizabeth sobre isso. O pai de Elizabeth estava furioso, e foi por isso que concordaram em encenar o funeral. Quando Ethan foi levado para a delegacia, ele não negou e confessou tudo. Elizabeth pediu o divórcio. Você sempre precisa ouvir seu coração. Essa foi a lição que ela aprendeu. Então, ela e John pertenciam um ao outro. Ambos entenderam isso quando, 2 meses depois, sorrindo timidamente, Elizabeth mostrou a John seu teste de gravidez que claramente exibia 2 traços. Vamos ter um bebê. Estou tão feliz, meu querido, sussurrou. E assim chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, e se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder a próxima história em áudio.